Bomba do Gilmar Mendes, hein? Eu vi muita gente aí falando, nossa, esses crimes que o Bolsonaro cometeu aí na pandemia, isso aí, tudo que aconteceu na CPI da Covid, tudo dá em pizza, não acontece nada. E eu lembro que em 2021 ainda, durante a CPI, eu falava, gente, calma. Hoje o presidente é Bolsonaro, felizmente já não é. E nada vai ser investigado enquanto o Bolsonaro ainda for presidente. Deixem o Lula assumir e aguardem, mas saibam de uma coisa. A Procuradoria-Geral da República vai continuar com Augusto Aras até setembro de 2023. Então, calma! Muita calma. Na hora certa, esse pessoal vai ser pego. Infelizmente, a hora certa não é agora. Muita calma. Pois bem, tá chegando a hora certa. Tá chegando o dia D e a hora H, que é a hora desse pessoal pagar pelos inúmeros crimes que cometeram. Pois bem, a Justiça Federal do Distrito Federal, um juiz bolsominion, ele resolveu arquivar alguns processos contra o Jair Bolsonaro, que foram resultados ali do relatório da CPI da Covid. Para quem não sabe, o relatório da CPI da Covid foi enviado para a Polícia Federal, para a PGR e tudo mais. A Procuradoria-Geral da República não investigou nada e a Polícia Federal fez um relatório que corroborava, ou seja, concordava com tudo que foi dito pelo relatório final da CPI da Covid, que foi escrito pelo relator Renan Calheiros. Lembre-se muito bem disso. Pois bem, eis que Gilmar Mendes fala, nananina não, ninguém vai arquivar porcaria nenhuma, não sob o meu olhar. E diz, desarquive e mande tudo aqui para o STF, sob minha relatoria. Ou seja, Gilmar Mendes será agora relator de processos contra o Bolsonaro que vão correr agora no STF. E por que no STF, Thiago? Porque um dos envolvidos tem foro privilegiado, mas que azar do Bolsonaro. Eduardo Pazuello hoje é deputado federal. Então, Eduardo Pazuello tem foro privilegiado. Então, os crimes cometidos na pandemia envolvem o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Logo, vão ser julgados diretamente no STF. Mas olha, muito melhor, porque sendo julgado, já transita em julgado, já vai direto pra jaula. Estamos falando aí de crimes que dão 40 anos de jaula para Jair Bolsonaro, Pazuello e alguns outros. A casa vai cair. E eu vou te falar um negócio. O Gilmar Mendes está indo para cima do bolsonarismo com todas as forças possíveis. O Gilmar Mendes está querendo agradar o Lula, custe o que custar, porque tem algumas indicações aí do governo Lula que o Gilmar Mendes quer colocar gente próxima a ele. Então ele está tentando de tudo para agradar o Lula, sem falar que o Gilmar Mendes está com sangue nos olhos contra o bolsonarismo. Mas olha, as últimas declarações dele, até antes do Lula ser eleito presidente, mostram, dá pra ver a raiva na voz do Gilmar Mendes. Vou te explicar isso tudo aqui, até citar uns casos, mas antes eu peço que você se inscreva aqui, ó, aqui embaixo o botão inscrever, um segundinho, grátis, é grátis, não paga nada, gente, é só clicar no botão inscrever e assim você fortalece aqui a nossa posição contra esse nazifascismo maldito e a nossa missão aqui de ajudar a reconstruir o Brasil, de abrir os olhos das pessoas, porque cada vez mais, veja, tanto o lado bolsonarista quanto a grande mídia voltarão com aquele golpismo que havia no governo Dilma e nos governos anteriores do Lula. E a gente precisa abrir os olhos das pessoas, porque a manipulação só funciona se as pessoas que estão sendo manipuladas não souberem. Acredito eu que você, plantonista, não será manipulado ou manipulada, mas pessoas ao seu redor talvez sejam. Então é bom mostrar aqui o que eles fazem para que a gente possa abrir os olhos das pessoas. Inscreva-se. Agora vamos falar aqui dos crimes e do que aconteceu. Eu vou citar aqui os crimes que o Bolsonaro vai ter que responder agora direto no STF, aí você vai ver que a coisa tá ruim para ele. É crime que dá jaula forte, viu? Jaula forte pro Bolsonaro. Vamos lá. Pandemia com resultado de morte, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação e comunicação falsa de crime. Já vou falar o que o Bolsonaro fez em cada um desses crimes aí. Teve uma coisa, o Fábio Weingarten, que era o secom do Bolsonaro, também vai responder por alguns desses crimes. Ele era o único que a Justiça do Distrito Federal falou, não, esse aqui realmente não tem como falar, não tem o que defender, esse vai pra jaula. É o único. Outros que figuravam no processo, tinha aquela doutora Mayra, lembra da Mayra? A Mayra é uma que, quando começaram as pessoas a morrer lá em Manaus, ela foi pra lá e foi com o aplicativo Tratikov, né? Era um aplicativo que você colocava ali os seus dados. Aí não importa o dado que você colocasse. Podia colocar, olha, é uma mulher grávida de 30 anos. Ou é um bebê de 3 meses de idade. Ou é um senhor de 65 anos cheio de comorbidade. Não interessa.
o aplicativo sempre dava o mesmo resultado. Olha, de acordo com os seus dados, você precisa de não sei quanto de cloroquina, não sei quanto de azitromicina, não sei quanto de ivermectina, não sei quanto disso, aquilo, só esses remédios aí que não funcionavam. E aí, inclusive, tinha crime nisso aí, porque vai dar essas doses cavalares aí para um bebê, ia morrer. Para uma mulher grávida, para uma pessoa com comorbidade. O aplicativo não respeitava nada, não queria nem saber. Joga tratamento precoce para todo mundo. Era assim. Depois viram até que na programação do aplicativo, era um aplicativo com código aberto, viram que a programação era exatamente essa. O que você colocava no formulário era só para ir para o banco de dados do governo, mas aquilo não mudava o que o aplicativo ia te receitar. Sempre ia receitar a mesma coisa, não importa os dados. Você vê que tinha crime ali. Então, o que aconteceu? A CPI investigou, fez o relatório final, mandou para a PGR. PGR é Augusto Aras, um zero à esquerda. Aliás, senhor Jacques Wagner, hein? Adoro o Jacques Wagner como governador da Bahia, ele e o Rui Costa, mas olha, Jacques Wagner foi no Globo News falar, elogiar o Augusto Aras, só faltou falar um fica Aras. Eu espero que o Lula não esteja sendo aí aconselhado por esse tipo de gente, que, meu Deus do céu, o cara que em pleno 2023 fala bem do Augusto Aras, que o Augusto Aras ajudou o Brasil a voltar ao cenário de normalidade. Olha, ou esse cara tá no mundo da lua, ou ele é amigo de infância do Augusto Aras, não tem outra pra falar essa, viu? Mas olha, o Augusto Aras não investigou nenhum dos crimes que o Bolsonaro cometeu na pandemia. Temos aí 1 milhão de brasileiros mortos, com uma subnotificação, né? Fala que é 700 mil, mas passou de 1 milhão. E o Augusto Aras não fez nada. Eu vejo que tem setores aí no PT, gente de confiança do Lula, elogiando esse bandido aí que ajudou a matar 1 milhão de pessoas. Se o Augusto Aras tivesse agido durante a pandemia, teria evitado, só ele, Augusto Aras, teria salvo umas 300 mil vidas. 400 mil vidas, talvez. Mas ele não agiu, então ele é cúmplice de genocídio. Esse que é o Augusto Aras, viu? Aqui, falando sobre os crimes do Bolsonaro, hein? Um dos crimes que o Bolsonaro vai ser processado aí na STF é incitação ao crime. Vamos lá, parte do relatório do Renan Calheiros, que também consta do relatório da Polícia Federal. Ao estimular a população a se aglomerar, a não usar máscara e a não se vacinar, conduta reiterada em inúmeras manifestações públicas nas ruas e nas redes sociais, o presidente da República incitou as pessoas a infringirem determinação do poder público destinada a impedir a propagação da doença contagiosa. Aí cita que o Bolsonaro cometeu o crime por meio de fake news ao incentivar em live do Facebook pessoas a invadirem e filmarem hospitais para mostrar leitos eventualmente vazios. Dessa forma, Bolsonaro incitou a prática de invasão de domicílio e de colocação de pessoas em risco de vida. Eu lembro até daqueles vagabundos do MBL, invadindo o hospital com câmera, na época eles estavam com o Bolsonaro, né, fechados com o Bolsonaro. E aí eles invadiam o hospital com câmera para falar, olha, tem um leito vazio aqui. E aí queriam invadir, teve aquele deputado lá, o Mamãe Falei, aquele que depois foi para a Ucrânia lá assediar as mulheres em guerra, fazer turismo sexual. Ele estava tentando invadir o hospital, foi lá, não sei o quê, e aí não queriam deixar ele entrar, ele falou que ia chamar a polícia, não sei o quê. No fim, não conseguiu invadir a UTI, mas ele invadiu áreas do hospital que ele não podia invadir. Tudo isso incitado pelo Bolsonaro. Incitação a crime da jaula, da cadeia, é um crime aí. E olha, amplamente provado e comprovado, o crime que o Augusto Aras não fez nada, a CPI viu ali, como o Augusto Aras e o Ministério Público não fizeram nada, o juiz lá, Bolsonaro, do Distrito Federal, arquivou. Gilmar Mendes fala, não, tá cheio de provas. A PGR, olha aqui você, agora a PGR está obrigada a olhar se teve crime ou não. Só tem uma coisa, se o Augusto Aras agir amanhã ou depois falar, então arquiva. Setembro vem o PGR do Lula. O PGR do Lula fala assim, deixa eu ver aqui os arquivos. Abre aqui o armário, ó. Deixa eu ver. Opa, crimes do Bolsonaro. Desarquiva na hora, viu? Aí, outro dos crimes do Bolsonaro. Esse também envolve Pazuello. Lembrando, foi no sábado, o Gilmar Mendes já desarquivou tudo contra o Pazuello. Tem coisa que o Pazuello está envolvido que o Bolsonaro não está. Tá? Vamos lá. Emprego irregular de verbas públicas. Aí o relatório cita o seguinte, em 2019, antes da pandemia, o Laboratório Químico do Exército, que produz aí medicamentos, gastou, deixa eu ver aqui a verba, R$1.140.000 na produção de cloroquina. Então o Laboratório do Exército faz ali remédios e gastou 1 milhão para produzir cloroquina. Ok. Em 2020,
O relatório mostrou que o Exército gastou 41 milhões de reais para produzir cloroquina. Lembrando, boa parte dessa cloroquina depois passou a validade e teve que ser destruída. Aí você fala, peraí, não aconteceu nada no Brasil em 2020 que exigisse cloroquina. Mas você tinha o presidente da República dizendo que cloroquina era boa para Covid. E aí o Exército começa a produzir cloroquina em massa para a população. Emprego irregular de verba pública. Você não pode mandar o Exército. Imagina dar na cabeça de um presidente um dia, nossa, adoro aspirina. Vamos fazer o Exército gastar aqui 40 milhões produzindo aspirina. Por quê? Porque eu gosto. Não pode. Emprego irregular. Se um presidente dá na cabeça dele, nossa, eu acho que o remédio X serve para doença tal, produza. Não pode. O Bolsonaro, lembre-se, queria até mudar a bula da cloroquina para dizer que era recomendada para Covid. O cara tava maluco. Pois bem, tem aí um emprego irregular de verbas públicas que dá jaula. Já eu vou falar dos piores crimes, vamos lá. Aí agora vem prevaricação. Prevaricação é quando um agente público ou ele não faz uma investigação ou um ato que ele deveria fazer, ou ele retarda esse ato, ou quando ele faz alguma coisa que não deveria e não importa qual dessas coisas que foi feita, se fez ou deixou de fazer, para um fim pessoal dele ou para ganhar alguma coisa quanto a isso. Pois bem, o governo Bolsonaro começou a incentivar as pessoas a irem para a rua. Lembra que o governo Bolsonaro fez até uma campanha, olha, o Brasil não pode parar, tá lembrado disso? Pois bem, isso é crime de prevaricação, não era para fazer aquilo, não era para mandar as pessoas para a rua. Só que a pior parte, como está aqui no relatório do Renan Calheiros, vou ler o trecho, foi a denúncia do Luiz Miranda. Denunciaram para o Bolsonaro que na compra da Covaxin tinha ali um roubo, ia ser um roubo de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O irmão do deputado Luiz Miranda trabalhava no Ministério da Saúde como funcionário de carreira, ou seja, não era indicado, não podia ser demitido nem nada. E ele falou, tá errado aqui. Ele avisou, o Luiz Miranda teve uma reunião direta com o Bolsonaro e avisou, Bolsonaro, tá sendo cometido um crime aqui, tá superfaturado. O que aconteceu? O Bolsonaro não investigou. Se o presidente da República é avisado de um crime e ele não comunica a autoridade, ou seja, a Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, ele está cometendo crime de prevaricação. Você pode até falar, mas o Luiz Miranda não falou para ninguém. Falou para o presidente da República. E é o presidente da República que tomasse as medidas. Aí, Renan Calheiros, restam claras e comprovadas, portanto, as omissões do chefe do Poder Executivo, Bolsonaro, do ex-ministro Pazuello, do ex-secretário executivo Elcio Franco, coronel golpista, e do atual ocupante da pasta, então atual, né, Marcelo Queiroga, condutas que se subsumem ao tipo penal da prevaricação. Só que aí o pior crime do Bolsonaro, e isso dá 30 anos de jaula, é o crime de epidemia com resultado de morte. Diz o Renan Calheiros, comete o crime não somente aquele que origina ou produz uma epidemia, mas também quem, mesmo após iniciado o quadro epidêmico, age ou se omite para criar um processo epidêmico de maiores proporções. Vou falar, tá fácil provar esse crime contra o Bolsonaro, que quando o Brasil tinha menos de 20 casos confirmados de Covid, o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, voltou num avião, e aí o Brasil tinha 20 casos de Covid até o momento, 20 casos, depois eram centenas de milhares por dia, eram 20, não 20 mil, o Bolsonaro voltou com 26 pessoas infectadas. E aí, de repente, em questão de uma semana, só em Brasília já eram milhares de casos. E aí o epicentro começou em São Paulo, que é onde tem o maior aeroporto, né? Vem voos do mundo inteiro praticamente para em São Paulo antes. E aí o segundo epicentro em Brasília, que nem tem tanto voo internacional. Por que em Brasília? Porque todos estavam no avião do Jair Bolsonaro. Porém, o Bolsonaro, como eu falei, fez a campanha lá, o Brasil não pode parar para as pessoas saírem nas ruas, mandou as pessoas pararem de usar máscara, atrasou a compra de vacinas e isso matou diretamente. Daí o exemplo mais famoso é o Paulo Gustavo, que estaria vacinado e estaria vivo hoje. A minha tia morreu também, estaria vacinada e fez outras inúmeras atitudes. Aí olha só, de novo o relatório do Renan Calheiros. O governo federal impediu que milhares de brasileiros fossem imunizados e não adotou adequadamente o uso de medidas não farmacológicas preventivas, como máscaras e distanciamento social. Ao contrário, essas foram criticadas e desestimuladas, enquanto se optou por dar ênfase a um tratamento precoce com medicamento comprovadamente ineficaz. Epidemia dá 15 anos de jaula, se resultar em morte, 30 anos. Pô, como resultou em morte, né? Centenas de milhares, passou do 1 milhão, a gente sabe, mas assim,
diretamente ali pela ação do Bolsonaro, centenas de milhares de pessoas que não teriam morrido, morreram. Então agora o Gilmar Mendes mandou, a PGR vai ter que investigar, vai ter que analisar o relatório da Polícia Federal e transformar esse pessoal todo em réus. Se o Augusto Aras e a Lindora Araújo, que é a amiguinha do Bolsonaro, não fizerem, calma. Setembro tá aí, viu? Setembro tá logo aí, olha, o 8 de janeiro parece que foi ontem, já faz 6 meses. Para setembro faltam só 2. Calma, muita calma, viu? Eu tô tranquilão aqui, fique tranquilo, tranquila você aí também. Pra gente, vai ser uma espera ok. A espera ruim é para esse pessoal aí que tá aí na iminência de ser preso, então cada dia eles ficam mais apreensivos aí, já não dormem mais, Bolsonaro já voltou a chorar em público. Preparem, viu? O que é deles está guardado e a justiça vai chegar neles. Eu tô falando isso aqui desde a CPI, quando as pessoas falavam que ia dar em pizza, eu falava, não vai dar em pizza. Preparem-se. Vai chegar o dia D e a hora H. Pois bem, o dia D e a hora H estão chegando, viu? Peço aí sua inscrição no canal, até pra gente poder dar risada juntos quando forem todos presos e pagarem por esses crimes. Olha, só de falar de pandemia me dá eu fico borbulhando de ódio desses malditos, viu? Ó, falou!